Boa noite, pessoal. Eu sou Antônio Carlos Barbosa, presidente e fundador da Liga Acadêmica Morfofuncional do SESMAC, e espero que vocês estejam aproveitando esse curso introdutório que foi feito com muito carinho para vocês. Deu muito trabalho, mas a nossa satisfação vai ser vê-los dando feedback positivo para a gente. E a todos aqueles que forem ingressar na liga, vocês vão estar entrando sem dúvidas uma das melhores ligas do estado. É a única liga de anatomia que está em pleno funcionamento. Nós temos grandes projetos para o futuro. Então, nesse momento, eu vou chamar para a apresentação do professor José Leitão, que ele é formado pela Universidade Federal de Alagoas, é cirurgião cardiovascular, tendo feito a residência na Santa Casa de Maceió, no serviço de outra pessoa que é muito querida por mim, que é o professor José Vanderlei Neto, e que o professor Leitão fez um fellow na Santa Casa de Porto Alegre para aprender mais da cirurgia cardiopediátrica, e hoje ele é quem lidera a cirurgia cardíaca congênita do Hospital do Coração de Alagoas. É uma aula imperdível sobre a anatomia do coração que o professor Leitão preparou com muito carinho para todos vocês. Um abraço. Tudo bom, pessoal? Meu nome é José Leitão, sou cirurgião cardíaco e hoje eu vim trazer um tema importante, a anatomia cirúrgica do coração. Tentarei ser o mais breve possível, um assunto tão abrangente. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da posição do coração. O coração é localizado dentro do mediastino, mais especificamente dentro do mediastino médio. O mediastino é dividido em duas cavidades, o mediastino superior e o mediastino inferior. O que vai delimitar a divisão é aqui a região da articulação do externo com o manúbrio, tá certo, pessoal? Mais ou menos na parte inferior de T4. Então, essa linha eu vou dividir em mediastino superior e mediastino inferior. No mediastino anterior, nós temos um espaço retroexternal, que é interessante. Esse espaço, a princípio, não tem nenhuma estrutura importante. Caso apareça alguma alteração nessa imagem, suspeitar de tumores ou de massas. No mediastino médio, como a gente falou anteriormente, fica localizado o coração, e no mediastino posterior nós temos duas estruturas importantes, que é a aorta e o esôfago. É interessante também a gente saber a posição dos órgãos viscerais. A posição normal dos órgãos viscerais, ou seja, não só do coração, mas em destaque, baço, fígado, é sítios sólidos. Então, quando a gente tem a posição normal desses órgãos viscerais, nós chamamos de sítios sólidos, ou seja, a localização normal. Quando nós temos uma imagem em espelho, é o que nós chamamos de sítios inversos. Como assim? Quando o meu coração não está, no caso, centrado no meio ou à esquerda, está voltado para a direita. No caso, o fígado, que é localizado, no caso aqui nos sítios sólidos, normalmente o fígado é localizado à direita, ele está localizado nos sítios inversos, à esquerda. A bulha gástrica, ou seja, onde fica localizado o estômago, encontra-se à esquerda. Nos sítios inversos, essa bulha gástrica está localizada à direita. Assim como o baço também está à esquerda, e nos sítios inversos, o baço irá se localizar à direita. Além disso, nós temos também os sítios amigos, que é a síndrome de heterotaxia, onde nós dividimos em dois grupos. Nós chamamos de isomerismo. Isomerismo direito e isomerismo esquerdo. O que é isomerismo? É quando eu tenho imagens, por exemplo, estruturas do lado direito terão semelhanças anatômicas com estruturas do lado esquerdo. Por exemplo, quando eu tenho um isomerismo direito, a minha auriculeta direita vai espelhar, digamos assim, na auriculeta esquerda, imagens semelhantes do lado direito. Quando eu tenho um isomerismo esquerdo, as características da auriculeta esquerda encontram-se também na auriculeta direita. Ou seja, é como se fosse uma imagem em espelho, mas, na verdade, é como se um lado do coração fosse igual ao outro. Na verdade, um lado do corpo fosse igual ao outro. Como eu falei, quando eu tenho isomerismo direito, é quando eu encontro características, em especial no caso do coração, eu encontro características do átrio direito no átrio esquerdo. E quando eu tenho isomerismo esquerdo, é quando eu tenho características do átrio esquerdo no lado direito, no átrio direito do coração. Isso não apenas no coração, também em relação ao pulmão, em relação ao fígado, em relação ao estômago, principalmente o baço. Quando eu tenho isomerismo direito, só reforçando,
O brônquio-fonte esquerdo terá características do lado do pulmão direito. O fígado encontra-se no meio, o estômago também no meio, mas normalmente esses pacientes têm asplenia. É um dado interessante. Pacientes com isomerismo direito, eles vão ter asplenia, ausência do baço. No caso do isomerismo esquerdo, o meu brônquio-fonte direito terá características do pulmão esquerdo. O fígado e o estômago normalmente se encontram mais ou menos na região medial do corpo, mas, ao contrário do isomerismo direito, no isomerismo esquerdo eu tenho uma polisplenia, tá certo, pessoal? Normalmente, o isomerismo esquerdo, assim como o direito também, é associado a algumas malformações genéticas. Em relação a onde fica o coração ele é mergulhado, onde nós temos aqui uma membrana que reverte todo o coração, que é o pericárdio. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa foto são dois nervos importantes. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do nervo frênico. Ele passa ali próximo do tronco braquiocefálico e ele desce próximo, rente em paralelo com a veia cava superior, as veias pulmonares e a veia cava inferior. Por que, Leitão, é importante essa relação anatômica? Quando eu tenho algumas cirurgias onde eu preciso manipular as cavas, onde eu preciso manipular as veias pulmonares, ou quando eu tenho reoperações, ocorre que eu posso lesionar um nervo frênico. Então, esse paciente pode evoluir com o quê? Com paralisia diafragmática. E a paralisia diafragmática, como eu posso identificar? Através de uma elevação da cúpula diafragmática, tá certo, pessoal? Outra relação anatômica também é com o nervo vago e principalmente com o nervo laringeu recorrente. Aqui nós temos uma toracotomia lateral esquerda. Eu fiz uma incisão aqui à esquerda do coração, onde através dessa incisão eu consigo ter acesso a uma estrutura chamada canal arterial. O que é o canal arterial? Durante a vida fetal, é importante que haja uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Isso nós chamamos de canal arterial. É uma das 3 comunicações onde ocorre mistura de sangue, já que o pulmão da criança ela não funciona durante a vida fetal. Toda a oxigenação da criança, do feto, é dada pela placenta, toda a troca gasosa. Certo, pessoal? Então, quando a criança nasce, esse canal arterial ele fecha espontaneamente, tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. Mas, em alguns casos, em especial pacientes prematuros, esse canal arterial pode persistir, é o que nós chamamos de persistência do canal arterial. Eu preciso ligar esse canal. Por quê? Porque eu vou ter muito fluxo da aorta para a artéria pulmonar. Um gradiente de maior pressão, ele vai seguir o fluxo para um gradiente de menor pressão. Então, o que é que o nervo vago tem em relação com o canal arterial? Veja, aqui eu tenho um nervo vago, ele cruza anteriormente o canal arterial, mas principalmente um nervo que é derivado do nervo vago, que é o nervo laringeu recorrente. Você vê que ele passa por baixo, ele dá uma volta no canal arterial, no PCA. Então, durante a ligadura do PCA, eu posso lesionar, além do nervo vago, o nervo laringeu recorrente. Aqui é uma foto real, onde mostra mais ou menos a inserção do canal arterial na aorta, e aqui nós temos o nervo vago. O laringeu recorrente é uma estrutura que em algumas situações a gente nem visualiza, mas dá para visualizar assim. Ele passa dando uma volta, ele passa por baixo do canal arterial, tá certo, pessoal? E quando o paciente tem lesão no nervo laringeu recorrente, ele pode evoluir com o quê? Com estridor, ou com síndrome de Horner. Mas normalmente esses pacientes evoluem com estridor caso ocorra alguma manipulação ou secção desse nervo. Além disso, como eu falei naquela outra foto, o pericárdio é uma membrana que envolve todo o coração. E o pericárdio é dividido em 2 estruturas. Nós temos o pericárdio fibroso, que é aquela estrutura mais sólida, mais rígida, onde ela não tem muita elasticidade, e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é dividido em 2, pericárdio visceral e pericárdio parietal. O pericárdio visceral é aquele que é aderido à musculatura do coração, à região epicárdica. Já o pericárdio parietal, ele é aderido ao pericárdio fibroso. Qual a importância disso? Por quê? Porque existe uma produção de líquido, que é o líquido pericárdico, e numa situação normal é de 5 a 15 ml no máximo, e esse líquido pericárdico serve para quê? Para evitar o atrito entre esses 2 pericárdios, para que o coração bata de uma forma adequada. Quando eu tenho alguma inflamação, quando eu tenho algum processo inflamatório, alguma alteração que dificulte tanto a produção ou a absorção desse líquido pericárdico,
eu tenho o que nós chamamos de ou pericardite, que é uma inflamação, que pode acarretar ou não a um derrame pericárdico. Por que é importante isso? Porque os pacientes, principalmente aqueles pacientes com pericardite, eles irão evoluir com atrito pericárdio. A inflamação do pericárdio, ele leva a esse atrito por conta dessa inflamação. E o derrame pericárdico, se for importante, ele pode levar ao que nós chamamos de tamponamento cardíaco. Ou seja, o coração, durante a diástole, ele não enche de sangue. Por quê? Porque por fora do coração existe um líquido que exerce uma pressão sobre ele. Então, se eu não consigo encher meu coração, o paciente vai evoluir com tamponamento cardíaco, vai evoluir com insuficiência cardíaca, tá certo? Em especial, insuficiência cardíaca direita, tá bom? Porque é o ventrículo direito que é responsável. Eu gosto sempre de dividir fisiologicamente o coração em dois: coração direito e coração esquerdo. O esquerdo é o que trabalha com pressão, o direito é o que trabalha com volume. Então, se eu não consigo encher meu coração, eu estou dificultando a atividade do ventrículo direito. Então, terei uma insuficiência ventricular direita. Então, terei problemas com o quê? Com congestão venosa, tá certo? E aqui nós temos uma foto do que eu gosto muito. Por quê? Porque os livros de anatomia mostram normalmente um coração bem dividido, onde eu consigo identificar todas as estruturas anatômicas com uma certa facilidade. Mas esse aqui é o coração real, é o coração verdadeiro, tá certo? Então, o coração, ele não tem essas, digamos, essas divisões tão bem definidas como mostra aqui na foto. Aqui nós temos a visão posterior do coração, tá bom, pessoal? Além disso, coração de verdade, para facilitar o entendimento de vocês, para que eu possa passar a explicar o que é análise segmentar sequencial, é uma coisa bem simples e básica que eu sei que todos já sabem, mas eu preciso reforçar para facilitar o entendimento e a compreensão do que é análise segmentar sequencial. Nos átrios, tanto o direito quanto o átrio esquerdo, desembocam as veias. No caso do lado direito do coração, desemboca a veia cava superior e a veia cava inferior. Existe uma comunicação entre os átrios e ventrículos, que são as válvulas. No caso do lado direito, nós temos a válvula tricúspide e do lado esquerdo nós temos a válvula mitral. No ventrículo esquerdo, ele vai se comunicar com as artérias. No lado direito do coração, nós temos a artéria pulmonar, que se comunica ao ventrículo direito. No caso do lado esquerdo do coração, nós temos o ventrículo esquerdo que se comunica com a aorta. Então, nós temos que entender essas comunicações. É o que nós chamamos de análise sequencial segmentar. Sequencial por quê? Porque eu preciso seguir essa sequência de forma adequada. Então, quando eu tenho uma concordância veno-atrial, ou seja, as veias estão comunicando com o átrio correspondente. Então, cavas com átrio direito, veias pulmonares com átrio esquerdo. Quando eu tenho uma concordância atrioventricular, ou seja, o átrio direito ele se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Quando eu tenho uma concordância ventrículo-arterial, é quando do ventrículo direito sai a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo vai sair a aorta. Então, quando eu tenho concordância veno-atrial, átrio-ventricular e ventrículo arterial. Repetindo, análise segmentar sequencial é isso, é você seguir essa correlação, esses segmentos, veno-atrial, átrio-ventricular e ventrículo arterial. Por que é importante nós sabermos disso? Vou trazer duas patologias, tá? A primeira delas é a transposição dos grandes vasos, onde eu tenho uma troca dos vasos. Do ventrículo direito sai a aorta e do ventrículo esquerdo sai a artéria pulmonar. Então, vamos trazer a análise sequencial segmentar para que vocês possam entender como funciona. Então, na transposição dos grandes vasos, eu tenho uma concordância veno-atrial, ou seja, as cavas se comunicam com o átrio direito e as veias pulmonares se comunicam com o átrio esquerdo. Na transposição dos grandes vasos, ou das grandes artérias, eu tenho uma concordância atrioventricular, ou seja, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Mas na transposição das grandes artérias, eu tenho uma discordância ventrículo-arterial. Como eu falei, o ventrículo direito vai sair a aorta e do ventrículo esquerdo estará saindo a artéria pulmonar. Reparem, eu tenho uma discordância ventrículo arterial. Existe uma outra patologia que nós chamamos de transposição corrigida. A transposição dos grandes vasos, só que corrigida. Como assim, Leitão?
Eu tenho uma concordância, no caso da transposição corrigida, vendo atrial, ou seja, as minhas cavas com átrio direito, veias pulmonares com átrio esquerdo, beleza? Mas eu tenho uma discordância átrio-ventricular. Do átrio direito, ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo. E o esquerdo vai se comunicar com o ventrículo direito. Além disso, eu tenho uma discordância ventrículo-arterial. Como assim? Do meu ventrículo esquerdo vai sair a artéria pulmonar. E do meu ventrículo direito vai sair a aorta. Por que ela é corrigida? Veja bem, o sangue venoso entra através das veias cavas no átrio direito. Só que do átrio direito, esse sangue venoso vai desembocar onde? No ventrículo esquerdo. Mas aí, o que é que sai do ventrículo esquerdo, no caso da transposição corrigida? As veias pulmonares. Por isso que é chamado de transposição corrigida, porque fisiologicamente ela está corrigida. Da mesma forma, ocorre do lado esquerdo do coração. As veias pulmonares desembocam no átrio esquerdo. Só que como eu tenho uma discordância atrioventricular, o átrio esquerdo vai desembocar no ventrículo direito. Mas eu também tenho uma discordância ventrículo arterial. Então, do ventrículo direito vai sair a aorta. Então, fisiologicamente, esse coração está, entre aspas, corrigido. Tá certo? É o que mostra aqui, explicando de forma bem simples como é a análise segmentar sequencial. Além disso, pessoal, é um dado interessante. Na década de 80, um espanhol chamado Francisco Torrente Guaspe, ele mostrou que o coração é uma massa muscular única, é um feixe muscular único. Por isso que nós temos duas propriedades importantes, o dromotropismo e o batomotropismo. O dromotropismo, ele mostra que existe uma comunicação entre as células musculares do coração. E o batomotropismo significa o quê? Que apenas eu estimulando uma célula, essa célula estimulada, esse estímulo é transmitido para todas as outras células musculares do coração. Então, anatomicamente, como mostra aqui a foto, o coração ele é um cincício muscular único que ele se junta, ele se agrupa de forma helicoidal, como se fosse um cone, como mostra aqui muito bem a foto. Por que isso é importante para nós? Primeiro, como eu falei anteriormente, nós temos essas duas propriedades fisiológicas. Além disso, quando eu tenho esse formato helicoidal, eu consigo ter uma melhora na contratilidade, eu tenho um débito cardíaco melhor dessa forma. O coração consegue funcionar de uma forma muito mais eficiente. Ao invés de ele bater as paredes, ele torce. E esse movimento de torção consegue dar uma efetividade melhor ao coração. Então, mas por que isso é importante? Nós temos aqui na foto, que nós chamamos de aneurisma de ventrículo esquerdo. Mas antes eu preciso explicar a vocês o que é um aneurisma. Aneurisma é quando ocorre uma dilatação de todas as camadas de alguma estrutura. Por exemplo, quando eu tenho um aneurisma de aorta ascendente. Quando eu tenho um aneurisma de aorta ascendente, exatamente naquele local, na aorta ascendente, tem uma dilatação de todas as camadas da aorta. Quando eu digo que meu paciente tem um aneurisma de ventrículo esquerdo, significa dizer que todas as camadas nessa região do ventrículo esquerdo estão dilatadas. Por que é importante eu dizer isso? Para diferenciar da dissecção, por exemplo, da dissecção de aorta. A dissecção de aorta é um pseudoaneurisma. Por quê? Na dissecção, eu não tenho todas as camadas aumentadas, dilatadas. Apenas a muscular e a íntima, porque tem essa dissecção. Deu para entender bem, pessoal? Então, quando eu digo que eu tenho um aneurisma de ventrículo esquerdo, porque todas as camadas estão dilatadas nessa região. Pois bem, essa região é uma região de tecido morto, a região onde eu tenho uma acinesia, discinesia, então isso aqui é fibrose. A partir do momento que eu tenho essa dilatação na ponta do coração, eu vou perder aquela estrutura helicoidal, eu não vou ter esse cone, o coração vai bater de uma forma inadequada, certo? E aí, com o passar do tempo, essa dilatação na ponta do coração, esse aneurisma vai aumentar e o coração vai perder função. Por quê? Porque ele não bate helicoidalmente, ele não bate no formato de cone. Então, qual é a correção cirúrgica? Eu preciso reconstruir a ponta do meu coração. Apenas esse entendimento mudou drasticamente o que nós temos como reconstrução do ventrículo esquerdo. Isso melhorou muito a longo prazo. Por quê? Porque eu tento reconstruir anatomicamente como é o coração helicoidal, o coração no formato de um cone. Então, o que é que eu faço? Eu secciono, eu abro o local, faço ventriculectomia, onde fica a ponta do coração. E aí eu vou reconstruir com o pericardio bovino, possa
trazer esse coração, esse batimento helicoidal, em cone, para que eu possa melhorar o desempenho dele. Então, essa descoberta desse espanhol foi fundamental para o desenvolvimento dessa técnica. Eu faço uma ventriculotomia, abro, secciono e reconstruo a ponta do coração com o pericárdio bovino para que ele possa melhorar assim o desempenho e ter uma forma com a qual ele consiga bater de forma helicoidal. Anatomia coronariana. O coração, ele é irrigado através das artérias coronárias, tá certo, pessoal? Nós temos duas principais. A artéria coronária esquerda e o tronco da coronária direita. No tronco da coronária direita existe um ramo, que é o ramo do cone, que eu vou mostrar mais na frente. Ele passa anteriormente ao ventrículo direito, ele cruza a parede do ventrículo direito. O ramo do cone é um dos primeiros, se não o primeiro ramo que sai do tronco da coronária direita. Ele cruza anteriormente a via de saída do ventrículo direito. E qual é a função dele? É irrigar. Ele funciona muito bem como uma circulação colateral. Quando? Quando tem uma oclusão aqui no tronco da coronária esquerda, esse ramo do cone ajuda a suprir os nutrientes, enviar sangue para o lado esquerdo do coração. Eu vou mostrar mais na frente. Aliás, vou mostrar logo. Aqui, esse ramo do cone. Então, quando o paciente tem uma oclusão do lado esquerdo do coração, esse ramo do cone ele ajuda a manter o fluxo sanguíneo. Então, ele funciona como uma circulação colateral importantíssima. E essa alça formada pelo ramo do cone é o que nós chamamos de anel de Vincent, tá, pessoal? Voltando aqui ao slide, outro ramo importante que sai da coronária direita é o ramo que vai irrigar o nó sinusal e vai irrigar também o nó atrioventricular, de forma bem objetiva. Se eu tenho uma total não mandando sangue, nutrientes, não para o nó sinoatrial e nem para o nó atrioventricular. Então, uma das complicações... Mais ou menos que horas? Mas voltou? Então, nós temos, além do ramo do cone, nós temos artérias que vão irrigar o sistema elétrico do coração, que são as artérias que irão irrigar o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Então, uma das possíveis complicações de uma lesão, de uma oclusão total de coronária direita, é o paciente evoluir com bradicardia, principalmente o BAVT, tá certo? Por quê? Porque não estarei suprindo os nutrientes, nem sangue, nem oxigenando o nó atrioventricular. Então, já falamos do ramo do cone e a importância dele, assim como dos ramos que irrigam o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Além disso, na coronária direita, ela emite o ramo interventricular posterior. Qual a importância disso? A coronária que emite o ramo interventricular posterior será a coronária dominante. Então, a coronária direita ela é dominante, ela emite o ramo interventricular posterior em até 75% da população. Tá bom, pessoal? Ela vai irrigar ali a parede posterior inferior, tá certo? Mas, em algumas situações, em torno de mais ou menos de 20% da população, a artéria interventricular posterior ela vai sair da artéria circunflexa. Ou terá uma irrigação balanceada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do coração, só que é mais raro. Isso não traz nenhum risco para o paciente, tá, pessoal? Apenas variações anatômicas. Então, em 75% da população, a coronária direita será dominante, por quê? Porque ela emite esse ramo interventricular posterior. Além disso, da coronária direita saem outros ramos, os ramos marginais. Nós temos a descendente posterior e assim por diante. Outro dado importante também da coronária direita, ela vai irrigar o músculo posteromedial que sustenta a válvula mitral. Eu vou mostrar quando chegar o slide da anatomia da válvula mitral, tá bom? No lado esquerdo do coração, nós temos o tronco da coronária esquerda, que se bifurca, pode se bifurcar ou trifurcar. Normalmente ela é bifurcada em descendente anterior e a circunflexa. Ela pode também emitir o ramo diagonalis ou o ramo lateral alto. Ou seja, nesse caso ela vai ser trifurcada, mas normalmente ela é bifurcada. A descendente anterior ela vai irrigar o quê? O septo interventricular e a parede anterior do ventrículo esquerdo. Então, quando eu tenho uma oclusão total da minha descendente anterior, meu paciente pode evoluir com o quê? Com aneurisma de ventrículo esquerdo, como a gente mostrou anteriormente, pode evoluir com arritmias, assim como também a coronária direita. Normalmente, os pacientes evoluem com taquicardia ventricular,
enfim, com arritmias malignas. Esse paciente também pode evoluir com disfunção miocárdica, ele pode evoluir também com choque cardiogênico. E uma complicação mais grave, ele pode evoluir com uma comunicação interventricular pós-infarto. Porque, como eu falei no início, a descendente anterior ela também irriga o septo interventricular. Então, quando eu tenho isquemia e fibrose daquele local, esse septo pode rasgar. Esse paciente ter uma comunicação interventricular aguda. Isso é muito grave, é uma complicação mecânica de difícil manejo. Como eu falei, é um problema mecânico e não da função do coração. Então, um paciente que normalmente precisa ir para a sala cirúrgica o mais rápido possível, ou esperar pelo menos 15 dias, digamos assim, para fibrosar esse tecido do septo e facilitar a correção cirúrgica, porque na maioria das vezes fica bem friável esse tecido. Então, parece manteiga. Quando você passa o ponto, ele rasga. Tá bom, pessoal? Então, é uma correção cirúrgica difícil também, além de ser um paciente muito grave, porque ele evolui com um quadro, normalmente, de hipertensão arterial pulmonar grave e um quadro de insuficiência ventricular direita, tá bom? Porque é um ventrículo que não está adaptado a receber tanto volume de uma forma tão abrupta. Então, da descendente anterior, vai sair os ramos diagonais da descendente anterior, são os ramos diagonais, tá bom? Primeira diagonal, segunda diagonal, normalmente são ramos importantes também, onde a gente precisa revascularizar em caso de obstrução. Além disso, no tronco da coronária esquerda, como falei anteriormente, sai a circunflexa. A artéria circunflexa, como mostra aqui na foto, ela vai irrigar a parede lateral do coração, a parede lateral do ventrículo esquerdo. Como eu disse, ela pode emitir também um ramo interventricular posterior. Nesse caso, a circunflexa ela é considerada dominante. Da circunflexa também saem os ramos marginais, que também são ramos importantes. Como eu já falei anteriormente, expliquei para vocês o que é o anel de Vincent e o ramo do cone. Além disso, existem anomalias coronarianas. Eu vou citar duas principais. Quando eu tenho um trajeto interarterial, como assim? Quando a CD, a coronária direita, ou a descendente anterior, ela passa entre a artéria pulmonar e a aorta, ou seja, interarterial. Por que que essa anomalia coronariana é importante? Porque aumenta o risco de morte súbita desse paciente, tá certo, pessoal? Por isso que pacientes que têm uma história familiar muito forte de morte súbita, eu preciso estudar essas coronárias. Qual o principal exame? Nesse caso, além do cateterismo, o exame mais comum hoje, considerado padrão ouro, é a angiotomografia de coronária, tá bom? Então, quando eu tenho essa anomalia coronariana e eu tenho história de morte súbita na família, eu preciso estudar, tá bom? Por quê? Porque por algum aumento de pressão, eu posso comprimir essa artéria e o paciente evoluir com arritmias malignas, tá bom? E levando assim à morte súbita. Então, pacientes jovens com dor torácica típica, eu preciso investigar alguma anomalia coronariana. Além disso, outra anomalia importante é quando a descendente anterior ela sai da coronária direita, então ela vai cruzar anteriormente a artéria pulmonar. Por que que essa anomalia é importante? Principalmente nos pacientes portadores de tetralogia de Fallot. Vou mostrar aqui no próximo slide para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho uma coronária direita e dela sai a descendente anterior. Então ela vai cruzar a via de saída do ventrículo direito. Então, no paciente portador de tetralogia de Fallot, eu preciso ampliar a minha via de saída do ventrículo direito. Então, normalmente eu preciso seccionar essa região. Só que, como eu irei seccionar se eu tenho justamente a descendente anterior passando nesse local? Então, no Cardio Surgery Post, é um site que eu recomendo, tenho o prazer de conhecer e poder trabalhar com o Dr. Laio, recomendo. Ele tem uma aula só sobre isso, táticas e estratégias de como a gente irá fazer uma correção no paciente de tetralogia de Fallot com variação anatômica, ou seja, quando a descendente anterior ela cruza a via de saída do ventrículo direito. Então, nesse caso, eu não posso seccionar a via de saída do ventrículo direito, por quê? Porque eu vou cruzar, eu vou rasgar, vou ter que cortar minha descendente anterior. Então, uma das formas é colocar um tubo aqui conectado diretamente com o tronco pulmonar. Para quê? Para eu desviar da minha descendente anterior, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho a respeito da anatomia da válvula mitral. As válvulas do coração, normalmente elas têm 3 folhetos. No caso da válvula mitral, ela possui 2 folhetos, que é o folheto anterior e o folheto posterior. Tá certo, pessoal? O folheto anterior, o folheto septal, ele tem uma íntima relação com a válvula aórtica. Como assim? Existe uma cortina, uma comunicação de tecido fibroso, que é o esqueleto fibroso, eu não falei naquele slide, mas o coração ele é sustentado, essa musculatura, através de um esqueleto fibroso.
que ele dá sustentação a essas válvulas, assim como a musculatura do coração. Então, existe uma comunicação, como mostra muito bem aqui na foto, uma comunicação da válvula mitral, em especial o folheto anterior, com a válvula aórtica, em especial qual? O folheto não coronariano. Essa comunicação entre a válvula mitral e a aórtica é o que nós chamamos de cortina ou janela mitral-aórtica. É importante por quê? Digamos que eu vou fazer uma correção de válvula mitral, então eu preciso retirar, no caso, implantar uma prótese biológica ou metálica na válvula mitral. Então eu retiro o folheto anterior da válvula mitral e eu vou passar os pontos para poder ancorar essa prótese. Então, durante a passagem desses pontos, se eu passar um ponto mais profundo aqui, principalmente nessa região da janela mitral, da cortina mitral, eu posso desabar o meu folheto da válvula aórtica. Veja bem, se eu der um pontinho mais profundo, eu posso pegar o folheto não coronariano da válvula aórtica e causar uma insuficiência aórtica. Deu para entender, pessoal? Além disso, nos pacientes portadores de endocardite, principalmente endocardite de válvula aórtica, se aqueles que têm abscesso ao redor do anel aórtico, eu posso ter uma comunicação desse abscesso com a válvula mitral. A válvula mitral também tem outras relações anatômicas importantes, com outras estruturas do coração. Por exemplo, vemos aqui muito bem na foto a artéria coronária circunflexa. A circunflexa, principalmente aqui próximo da comissura anterior, ela passa bem próximo. Então, é outro ponto que eu preciso tomar cuidado na hora de passar esses pontos. Esses pontos para quê? Para que eu não comprima ou lesione minha artéria circunflexa e o paciente evolua com infarto. Aqui, em relação ao folheto posterior, normalmente é um folheto que a gente tenta preservar durante a cirurgia, mesmo no implante de prótese valvar. Para quê? Para que o coração mantenha essa estrutura normal. Bem aqui, próximo ao folheto posterior, nós temos também o seio coronário. O seio coronário é uma estrutura muito delicada, um tecido muito fino. Normalmente, a parede das artérias são mais espessas e a parede das veias são bem mais finas. Assim ocorre também no seio coronário. Se eu lesiono meu seio coronário, ou comprimo, é uma correção cirúrgica difícil, porque normalmente é uma catástrofe, porque é difícil eu dar ponto no tecido venoso, digamos assim, no tecido que sustenta as veias, tá certo? Outro ponto importante é que próximo da comissura posterior. Aqui passa, além do feixe de His, uma artériazinha que vai irrigar o nó atrioventricular. Então, se eu não tomar cuidado e passar um ponto profundo aqui nesse local, eu posso bloquear meu paciente. Tá certo, pessoal? Além disso, o que dá sustentação à válvula mitral, o que faz com que ela seja funcional, são duas estruturas. Três estruturas, na verdade. Nós temos os músculos papilares, onde nós temos dois principais, que é o músculo posteromedial, que é irrigado pela coronária direita, como falei anteriormente, e o anterolateral, que é irrigado pela descendente anterior e circunflexa. Quando eu tenho um infarto de coronária direita, eu vou ter uma isquemia dessa musculatura. Então, existe um risco desse papilar rasgar, certo, pessoal? Por que aqui é um risco maior no posteromedial? Claro, ele é irrigado apenas por coronária, certo? Que é pela coronária direita. No caso do anterolateral, eu tenho duas coronárias irrigando. Então, o risco desse papilar, desse músculo papilar rasgar é muito maior, é muito menor. O risco de ter algum acidente, alguma ruptura por isquemia. Por quê? Porque eu tenho duas coronárias irrigando ele. Então, uma das complicações do infarto com supra de coronária direita é justamente uma ruptura desse músculo posteromedial. Um dado interessante também, já que a coronária direita ela irriga a parte posterior inferior do coração, ou seja, ela vai irrigar principalmente o ventrículo direito, esses pacientes com infarto coronária direita, eles podem evoluir com choque cardiogênico por falência do ventrículo direito. É só um adendo também. Outra estrutura que dá sustentação à válvula mitral são as cordas tendíneas, que elas podem ser primárias, podem ser secundárias, ou seja, elas se dividem em duas, podem ser terciárias, ou seja, elas se dividem em três, ou podem ser quaternárias, que elas se dividem em quatro. E a terceira estrutura é a própria musculatura do ventrículo esquerdo. Por que, Leitão, é importante destacar isso? Pacientes com um quadro de insuficiência cardíaca, você sabe que a insuficiência cardíaca ela é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Quando meu coração começa a dilatar, ele não para. Então, o coração ele dilata como um todo. O meu ventrículo esquerdo vai dilatando, dilatando, dilatando. Da mesma forma, vai dilatar também o anel da válvula mitral. Então, essa dilatação do ventrículo esquerdo, essa dilatação da musculatura do ventrículo esquerdo, pode levar a uma insuficiência mitral funcional. A sua válvula mitral,
ela não tem nenhum problema, digamos assim, nem nas cordas tendinas, nem nos músculos papilares. Mas o anel dilatado pode levar a uma insuficiência cardíaca, pode levar a uma insuficiência mitral. E a gente sabe, na literatura mostra que esses pacientes com insuficiência ventricular e insuficiência mitral associada piora ainda mais essa cascata. Então, o prognóstico desses pacientes é muito pior, tá certo? Por quê? Porque vira uma bola de neve. O sangue que deveria sair, digamos assim, do ventrículo esquerdo, durante a ejeção, ele acaba voltando, tá bom? No caso, o sangue que deveria sair pelo ventrículo esquerdo acaba voltando para o lado esquerdo. Então, essa insuficiência mitral vira uma bola de neve. Quanto maior a insuficiência mitral, maior o retorno de sangue para o meu ventrículo esquerdo, e assim por dentro eu vou ter uma dilatação maior. Então, eu vou piorar progressivamente a minha função, tá? Um cirurgião cardíaco chamado Carpentier, ele dividiu a válvula mitral em 6 partes. Ele dividiu em P1, P2 e P3. P1 por quê? Porque é o folheto posterior. Então, mais ou menos um terço e um terço. Da mesma forma, ele dividiu o folheto anterior em 3 partes, em A1, A2 e A3. Por que é importante esse conhecimento? Por quê? Na hora de eu tentar fazer uma correção, uma plastia dessa válvula mitral, eu sei que em P2, quando eu tenho algum prolapso, alguma dilatação nessa região, eu consigo seccionar, ressecar essa parte aqui do folheto em P2. Eu faço normalmente uma ressecção quadrangular, é o que a literatura relata, é o que Carpentier fala, e assim eu reconstruo, no caso eu suturo, também suturo um pouco do anel, claro, porque eu seccionei um pouco, eu retirei um pouco aqui da base de P2 e faço anuloplastia mitral. Então, para que eu possa preservar a minha válvula mitral com técnicas de plastia, é importante eu saber anatomicamente onde é A1, P1, A2, P2, A3, P3, e onde, no caso da insuficiência mitral, há um mecanismo de insuficiência mitral. Como eu falei, se eu tenho um prolapso em P2, se o ecocardiograma já me mostra isso, eu sei que é um paciente favorável à plastia. Se eu tenho um prolapso em A1, por exemplo, eu sei que essa plastia vai ser muito mais difícil. Não é impossível, mas eu sei que é uma plastia tecnicamente muito difícil. Por que é sempre factível, se possível, preservar a válvula, fazer uma plastia, tentar consertar essa válvula? Quando eu coloco uma prótese no coração, eu estou colocando um corpo estranho. E essa prótese vai ter uma durabilidade, tá bom, pessoal? Então, essas próteses, principalmente as biológicas, vão durar de 8 a 15 anos, no máximo. Em pacientes menores, por conta do pool de cálcio do crescimento da criança, essas próteses elas duram bem menos, podem durar 2, 3, até 4 anos. Então, sempre que possível, conhecer a anatomia da válvula mitral para que eu possa tentar realizar uma plastia, saber se é possível ou não tentar consertar essa válvula. Vamos falar um pouquinho aí da válvula aórtica. Eu já falei anteriormente a relação anatômica da válvula aórtica com a válvula mitral. Vou voltar aqui um pouquinho. Por quê? Em algumas situações, eu tenho um anel aórtico, um anel cirúrgico, como eu vou mostrar nos próximos slides. Quando eu tenho esse anel cirúrgico muito pequeno, onde essa válvula mitral, essa válvula aórtica, esse anel aórtico sendo muito pequeno, em algumas situações eu não consigo colocar uma válvula aórtica adequada para o paciente, a depender da superfície corpórea. Então, eu tenho como base o tamanho da minha válvula, é baseado na superfície corpórea do paciente. Então, pacientes que têm um anel aórtico muito pequeno, onde eu sei que se eu colocar uma prótese aqui, essa prótese vai ficar pequena para esse paciente, eu preciso ampliar meu anel, o anel aórtico. Então, eu tenho que fazer uma secção do anel aórtico, mais ou menos aqui, entre o folheto coronariano esquerdo e o folheto não coronariano, amplio esse anel, faço uma secção em direção aqui ao folheto da válvula mitral, o folheto anterior. Por quê? Porque aqui eu amplio meu anel aórtico e consigo colocar uma prótese maior, tá certo? Então, uma das técnicas de troca válvula aórtica, quando eu preciso ampliar o anel, que existem várias técnicas, é justamente aqui, onde eu secciono entre o folheto coronariano esquerdo e o não coronariano, fugindo do sistema de condução, como eu vou mostrar nos próximos slides, tá bom, pessoal? Então, caso eu tenha um anel aórtico pequeno e precise ampliar esse anel, eu faço uma secção nessa região em direção ao folheto da válvula mitral, tá bom? Continuando. Na válvula aórtica, nós temos o folheto coronariano direito, o folheto coronariano esquerdo e o folheto não coronariano. Normalmente, essa válvula é uma válvula tricúspide, tá bom, pessoal? Mas ela pode ser monocúspide,
cúspide, que aí a criança já nasce com uma malformação congênita, já nasce com essa cardiopatia congênita, ou seja, uma válvula que tem apenas um folheto. O paciente pode ter uma válvula bicúspide, essa válvula bicúspide ela pode ser adquirida ou congênita, no caso o paciente já nasceu com essa válvula aórtica bicúspide, ou essa válvula calcificou e ficou bicúspide. Ou uma válvula com 4 folhetos, tetracúspide, digamos assim. Normalmente essas válvulas evoluem com insuficiência e precisa trocar ao longo do tempo. Já no caso da válvula bicúspide, da aorta bicúspide, eles vão evoluir com estenose aórtica, tá bom? Por que é importante nós sabermos a anatomia da válvula aórtica? A gente vai dividir o anel aórtico em 3 estruturas. O anel verdadeiro, que é em formato de coroa, que é baseado no esqueleto fibroso, que é esse anel que dá uma sustentação à válvula aórtica. Nós temos o anel cirúrgico, que é representado por essa linha aqui amarela, que é o local onde eu vou ancorar os pontos da minha prótese, como eu vou mostrar no próximo slide. Já posso... Como mostra aqui na foto. Então, esse aqui é o anel cirúrgico, onde eu me baseio, onde eu secciono, retiro os folhetos da válvula aórtica, que é exatamente o local onde eu vou ancorar meus pontos. Tá? E o anel virtual. A importância do anel virtual, principalmente na tomografia, é para calcular essa distância do meu anel virtual, ou seja, que é a base dos seios coronarianos, até o ósseo coronariano. Por quê? Principalmente para implante das válvulas transapicais, que nós popularmente conhecidas de TAV, tá, pessoal? São as válvulas transfemorais. Eu tenho que ter, entre essa distância, a base dos seios coronários, até o ósseo coronariano, até os ósseos coronarianos, eu tenho que ter a distância mínima de 10 milímetros. O ideal é que seja acima de 12 milímetros, mas até 10 milímetros é possível eu implantar uma válvula aórtica transapical ou transfemoral, tá? Então, por isso que esse anel virtual é importante, que eu preciso exatamente dessa distância da base do seu coronário até o ósseo coronariano, distância mínima de 10 milímetros. Se for uma distância menor, talvez eu não consiga fazer a TAV e a única correção possível seja a correção aberta. Além disso, eu preciso estudar e saber a angulação dos meus seios coronarianos. Por quê? Hoje existe uma técnica, a técnica de Ozaki, onde nos pacientes com insuficiência aórtica são ressecados, são retirados os seios de Valsalva, tá certo? Os folhetos da válvula aórtica, e através de medidores especiais, eu consigo saber mais ou menos qual a angulação e anatomia desses seios, e eu consigo reconstruir com pericárdio bovino, tá, pessoal? Aliás, desculpa, com pericárdio autólogo, pericárdio do próprio paciente. Eu consigo reconstruir essa válvula aórtica. É uma técnica difícil, não é uma técnica fácil. Como eu disse, eu preciso de materiais específicos para que eu tenha uma correção cirúrgica adequada, para que eu consiga reconstruir esses folhetos da válvula aórtica com pericárdio autólogo. Depois pesquisem, técnica de Ozaki. E a relação anatômica importante da válvula aórtica, nós temos, além da cortina ou janela mitroaórtica, nós temos o sistema de condução. Tanto o feixe de His quanto o nó atrioventricular, eles ficam localizados bem próximo à junção do folheto não coronariano com o folheto coronariano direito. Então, nessa região, eu preciso ter o máximo de cuidado para não passar os pontos de forma profunda, para não lesionar meu sistema de condução. Então, uma das complicações do implante de válvula aórtica, assim como também na válvula transapical ou transfemoral, é o BAVT. É o meu paciente evoluir com BAVT. Ou por manipulação, edema, nesses casos irá reverter, ou quando eu secciono o feixe de His ou lesiono o meu nó atrioventricular. Então, nesses casos, não irá reverter essa bradicardia. O ideal é que você espere de 7 até 14 dias no máximo. Se o paciente permanecer após 7 dias, a probabilidade desse paciente ficar com BAVT permanente é muito grande. Então, de 7 a no máximo 14 dias, eu espero reverter essa bradicardia. Por quê? Porque se for edema, vai reverter. Se for secção, se eu seccionei, eu lesionei, essa bradicardia não vai reverter. Mas só reforçando, nessa região aqui, entre o não coronariano e o coronariano direito, eu preciso passar os pontos de forma bem superficial para não ocorrer nem edema nem lesão do sistema de condução. Como foi falado anteriormente, aqui mostra como é mais ou menos a técnica cirúrgica, a cirurgia aberta no troca-válvula aórtica. Eu faço a ressecção dos meus folhetos e eu vou ancorar aqui no anel cirúrgico, tá, pessoal? Alguns cirurgiões deixam os pledges para baixo, outros deixam o pledge para cima. Pledges são esses pequenos, digamos assim, um materialzinho sintético, pode ser pericárdio também, mas que serve para ancorar os pontos.
dá uma sustentabilidade maior, tá bom, pessoal? Então, aqui no intraoperatório, é isso aqui que você vai ver, certo? A válvula tricúspide, que anteriormente era uma válvula bem esquecida, é uma válvula que fica do lado direito do coração, que comunica o átrio direito do ventrículo direito. A válvula tricúspide, como o próprio nome já diz, é dividida em 3 folhetos. Nós temos o folheto septal, o folheto posterior e o folheto anterior. Por que antigamente era uma válvula esquecida? Porque normalmente esses pacientes eles toleram bem uma certa hipertensão pulmonar, eles toleram bem um certo grau de disfunção ventricular direita, eles toleram bem um certo grau de insuficiência da válvula tricúspide. Só que a literatura mostrou que, com o decorrer do tempo, a mortalidade dos pacientes com insuficiência tricúspide moderada a importante é muito maior. Então, você diminui a sobrevida desses pacientes. Então, hoje, por exemplo, você vai operar a válvula mitral do paciente e ele tem uma insuficiência tricúspide associada, insuficiência tricúspide moderada, é importante que você tente consertar essa válvula tricúspide, tá certo, pessoal? Além disso, a válvula tricúspide, próximo dela, nós temos o sistema de condução. É o famoso, famigerado trígono de Koch. O que é formado o trígono de Koch? O trígono de Koch é formado na base dele pelo seio coronariano, pelo tendão de Todaro e pela inserção do folheto septal da válvula tricúspide. Então, na ponta desse triângulo, eu vou ter o nó atrioventricular. Por que é importante, pessoal? Qualquer cirurgia, qualquer trocar válvula tricúspide ou uma plastia da válvula tricúspide, como eu vou mostrar mais na frente, é importante a gente tomar o máximo de cuidado nessa região aqui do folheto septal. Para quê? Para que na passagem dos pontos eu não cause um BAVT, eu não lesione o feixe de His ou o nó atrioventricular. Por quê? Porque o paciente pode evoluir com bradicardia e pode evoluir com BAVT, tá certo, pessoal? Uma doença que é bem interessante é a doença de Ebstein. A doença de Ebstein, eu vou ter uma válvula tricúspide com implantação bem baixa. Como assim, Leitão? Eu vou ter uma atrialização do ventrículo direito. Mais uma vez, como assim, Leitão? Você só está complicando. É uma implantação baixa da válvula tricúspide. Eu vou ter meu ventrículo direito pequeno e um átrio direito muito grande. Isso nós chamamos de anomalia de Ebstein. É um fenômeno de atrialização do ventrículo direito. Ou seja, eu tenho um implante baixo da minha válvula tricúspide. Por que eu trouxe? O principal cirurgião que desenvolveu hoje uma das técnicas mais usadas no mundo inteiro é brasileiro, é o Dr. José Pedro, uma das maiores referências no mundo em cirurgia congênita. Ele desenvolveu o que nós chamamos de técnica do cone. Aqui nós vemos bem o anel verdadeiro, ou seja, o anel real, onde a válvula tricúspide deveria estar inserida, e ela lá embaixo. O Dr. José Pedro ele desenvolveu uma técnica onde ele desinsere essa válvula tricúspide, e na hora de reconstruir essa válvula tricúspide no anel verdadeiro, ele roda essa válvula no formato de um cone. Para você entender, ele faz uma reconstrução tridimensional. Falando assim, até para você ver por foto, é muito difícil você entender essa correção. Quando você solta o folheto, diz assim, pronto, acabou, meu amigo. Agora para reconstruir, como é que eu vou reconstruir isso aí? Mas não. É uma técnica que tem tido bons resultados. Nem todos os pacientes com Ebstein eu consigo fazer esse tipo de correção, mas hoje, na grande maioria, em torno de 60% a 70% dos pacientes, eu consigo fazer essa reconstrução. E dessa forma, eu não preciso implantar uma válvula. Porque uma das técnicas da correção é o quê? Eu retirar essa válvula tricúspide e implantar uma prótese aqui no anel verdadeiro. Pode ser, se a cirurgia do cone não for viável. Mas hoje é mandatório tentar reconstruir, digamos assim, essa válvula. Uma das técnicas é a técnica do cone. Uma técnica de plastia da válvula tricúspide é o que nós chamamos de técnica de De Vega. Tá, pessoal? Onde eu passo pontos no folheto anterior e no folheto posterior. Na verdade, no anel, eu passo pontos aqui nessa região do anel do folheto anterior e do folheto posterior. Mas, Leitão, por que não no folheto septal? Lembra que eu falei? No folheto septal, eu vou ter meu nó atrioventricular ou feixe de His passando bem próximo daqui. Então, para que não ocorra um bloqueio no meu paciente, eu faço essa sutura apenas na inserção do anel do folheto anterior e do folheto posterior. Depois que eu faço essa sutura contínua, eu aperto o meu nó. Eu faço uma sutura indo e outra sutura voltando, digamos assim. E aí eu aperto esse fio, aperto esses 2 fios e diminuo o diâmetro do meu anel, tá certo? Então é uma plastia muito utilizada, uma técnica muito utilizada, que já sofreu várias modificações,
que é a técnica de De Vega, tá? Além disso, da válvula tricúspide, nós temos também a válvula pulmonar. A válvula pulmonar, durante o desenvolvimento embrionário, ela deriva de um tronco comum, digamos assim, e durante o desenvolvimento fetal, essa válvula comum, esse tronco comum, ele vai se dividindo em dois, formando a artéria pulmonar e a aorta. Por que é importante você entender isso? Algumas patologias podem ocorrer durante uma falha dessa divisão, como, por exemplo, a janela aortopulmonar, onde eu tenho uma comunicação da aorta com a artéria pulmonar, uma janela aortopulmonar. Outra complicação, quando eu tenho o que nós chamamos de truncos, o truncus arterioso, o truncus comum, tronco arterioso comum, onde eu tenho apenas uma válvula, uma via de saída única, quando eu tenho apenas uma válvula, normalmente é tricúspide ou quadricúspide, e nesse mesmo vaso vai emitir sangue para a artéria pulmonar, digamos assim, e para a aorta, ou seja, vai emitir sangue para o pulmão, quanto para o corpo, para o organismo, o restante do organismo. Então, quando ocorre alguma falha nessa septação, são falhas graves, tá certo, pessoal? Durante a divisão desses dois vasos, dessas duas válvulas, digamos assim, normalmente a artéria pulmonar ela é anterior à aorta. Isso é importante também, principalmente na correção de transposição dos grandes vasos. É importante eu ter essa noção, porque vai definir qual a conduta que eu terei com o meu paciente, qual a técnica cirúrgica que eu irei utilizar, tá, pessoal? Então, a válvula pulmonar, assim como as outras válvulas, ela também é tricúspide, então nós temos o folheto anterior, o folheto direito e o folheto esquerdo, tá bom? Aqui é uma das complicações da válvula pulmonar. Uma das principais complicações é a estenose. Então, pode ser uma estenose adquirida ou uma estenose congênita. Pacientes que já nascem com estenose da válvula pulmonar. A estenose da válvula pulmonar, ela vai ter um formato em domus, válvula em domus. E o que é o domus? Domus é aquele chapéu do sacerdote, que é no formato de um cone. Você vê muito bem aqui na foto, e ela lembra muito um cone, lembra muito esse formato do chapéu do sacerdote. Então, é uma válvula em domus. Quando a gente fala uma válvula em domus, é uma válvula estenótica. Ela pode ser bicúspide ou tricúspide, tá certo? Mas, normalmente, essa válvula possui 3 folhetos. Existem várias técnicas cirúrgicas para essa correção da estenose valvular pulmonar. A mais comum é por balão, onde via cateterismo eu vou com um cateterzinho, com um balão faço um acesso, e nesse acesso eu passo esse balão através dessa válvula e dilato, digamos assim, rasgando essa válvula, rasgando essas comissuras e abrindo, dilatando, tá certo, pessoal? Normalmente eu tenho um acesso por onde? Pela veia femoral, tá bom? Eu vou com um cateterzinho pela veia femoral, subo, passo, tá? E passo o balão por dentro dessa válvula estenótica. Dilato o balão, entre aspas, rasgando a válvula. Faço uma valvuloplastia por balão. Ou eu posso realizar também uma valvulotomia aberta durante um procedimento cirúrgico, tá bom? Quero agradecer pela oportunidade, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por trazer assim, um assunto tão importante. Espero que tenham gostado da aula. Se for possível, leiam esse livro. É um livro escrito por um neurocirurgião, o Henry Mersch, Sem Casar Mal. Principalmente para os recém-formados, para os médicos em formação, é importante vocês lerem, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as decepções, e principalmente com os erros, quando a gente tem um resultado ruim. Mas a gente precisa lembrar que nós somos humanos. Eu acho muito interessante essa frase não é dele, mas que ele coloca logo no início do livro. É preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazê-la, e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Então, lembrar sempre, nós somos falhos, nós iremos errar em nossa caminhada como profissionais, como médicos, mas o principal é que a gente possa aprender com os nossos erros, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, espero ter outras oportunidades aí. Grande abraço.